Olá, como vai? Bem-vindo. Obrigado a cada um de vocês que participa aqui junto ao canal e aos tutoriais. Eu vou falar hoje a respeito do renderizador Weaver, de como é que a gente pode criar o efeito de espelhamento, ou seja, de reflexo, através de um objeto espelho. E para isso nós vamos utilizar aqui o recurso de uma lâmpada chamada Light Probe Plane. Vamos então entender o motivo aqui da nossa dúvida. Nós vamos criar inicialmente um cenário básico para poder fazer o nosso experimento. Então eu vou aproveitar o objeto cúbico que já está aqui na área, selecionando com o botão esquerdo. Vamos achatá-lo pelo eixo Y, utilizando SY. Feita a escala em Y, nós vamos dar o SX para fazer uma escala pelo eixo X. E por fim, um SZ para fazer uma escala pelo eixo Z. Está aqui o nosso objeto cúbico. Eu vou ativar aqui a opção dos transformadores e vou encostar o cursor na setinha azul, pressionar, trazê-lo aqui para cima da superfície imaginária e vou também encostar o cursor agora na seta verde, pressionar com o botão esquerdo, trazê-lo aqui para o fundo. O objeto aqui na outline ele vai continuar com o nome cube, porque foi um cube que eu transformei dessa forma que vocês estão percebendo aqui. Então eu vou clicar duas vezes na palavra cube e vou mudar o nome para espelho. Esse será o objeto que fará a reflexão desejada. Vamos adicionar outros objetos para fazer o nosso experimento. Vamos então com o Shift A adicionar uma Mesh Plane. Vamos dar um S de escala para aumentá-la aqui na área de trabalho. Vamos encostar o cursor no seu manipulador, que é a seta azul, pressionar o botão esquerdo do mouse e trazer um pouco mais aqui para baixo. A esse objeto, ele aparece aqui na outline como nome de plane. Vamos clicar duas vezes, vamos alterar para o nome de chão. Vamos adicionar o terceiro objeto com o cursor na área, Shift A. Vamos adicionar um objeto cúbico. Vamos encostar o cursor no manipulador azul, pressionar, trazê-lo aqui para cima. E por fim, nós vamos com Shift A adicionar o quarto objeto. Vamos utilizar nesse caso aqui uma UV Sphere, que é a esfera UV. Ela foi adicionada, vamos encostar o cursor no seu manipulador azul, pressionar o botão esquerdo do mouse e trazer a esfera para cima do cubo. Com a esfera selecionada, vamos usar o clique do teclado direito do mouse. Nós abrimos o menu de contexto do objeto e vamos selecionar a opção Shade Smurf. Temos aí os quatro objetos que serão os objetos do nosso experimento. Vamos aplicar em cada um material para obtermos o resultado. Antes disso, pessoal, para nós vermos o material, eu peço a vocês que vocês selecionem aqui na parte superior direita a opção de trabalharmos com o nosso experimento pelo modo renderizado, que é esse último objeto em forma esférica aqui. Selecionando, nós temos aqui a visualização em tempo real da nossa cena. Aqui agora a gente tem como perceber as variáveis que poderão interagir junto aos objetos que nós adicionamos. Nesse caso, vamos trabalhar a primeira variável, que vai ser a variável de material. Então vamos vir aqui no editor de propriedades, que é essa janela à direita inferior. Vamos buscar o ícone de material, selecionando o objeto esférico. Clicando nele, observem que eu não tenho nenhum material empregado à esfera. Então eu vou clicar em New. E o tipo de material que eu vou usar aqui em Surface é clicando nesse pontinho, eu vou escolher um material de Fuse BSDF. Vou utilizar nesse material, clicando em Color, a cor vermelha. Veja que a minha esfera ficou vermelha. Vamos selecionar agora com o botão esquerdo o objeto cúbico. Da mesma forma, vamos clicar em material, em New, para criar um material para ele. E a superfície que nós vamos utilizar nesse cubo, podemos usar qualquer uma, mas vamos usar a de Fuse BSDF. A cor que nós vamos usar nesse cubo, clicando em Color, vai ser uma cor azul. Para o objeto plano, que é o nosso chão, nós vamos selecioná-lo com o botão esquerdo, vamos vir em material e vamos adicionar também o material para esse chão. Deu. A superfície que nós vamos usar para ele
vai ser uma superfície também do tipo BSDF. Clicando aqui. Porém, a cor, pessoal, para esse chão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar nesse pontinho aqui e vamos selecionar para a condição de cor, a condição que vai aparecer aqui nessa coluna de Texture. E nós vamos utilizar uma Brick Texture, que é uma textura em forma de tijolo. Veja que a textura surgiu. E por fim, nós vamos utilizar o objeto cúbico que nós transformamos no objeto espelho, selecionando. Para esse objeto, como ele já veio com material inicial, vocês vão perceber que a superfície que ele está utilizando é uma superfície Principal BSDF. Eu posso utilizar até essa superfície para fazer o efeito que eu quero, mas eu vou utilizar aqui uma superfície do tipo Gloss, que é uma superfície brilhante, pessoal. Para darmos brilho ao objeto, para que ele possa refletir esses 2 ou 3 objetos que estão à sua frente, eu vou vir aqui na configuração da superfície Gloss e vou tirar essa funcionalidade chamada Roughness, que é a rugosidade. Eu vou encostar o cursor nesse slide, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo aqui para a direita até atingir o valor 0. É evidente que aqui nós não vamos conseguir, nesse recurso, obter um resultado de espelhamento, ou seja, de reflexo desse objeto, através desses elementos que estão à sua frente. Se nós viermos aqui no renderizador Cycles, selecionando aqui o Render Engine, mudarmos a nossa situação aqui para o Cycles, vejam que o Cycles ele já nos permite de forma automática o efeito desejado para vermos esses objetos sendo espelhados aí através desse recurso. Porém, o nosso problema e interrogação é referente ao Eevee. No Eevee nós não temos o efeito sendo absorvido. Então, um dos fatos que nos permitem fazer com que a refletividade dos objetos possam ser percebidas aqui no objeto do qual nós demos uma superfície brilhante e refletiva, é nós virmos aqui no render, rolarmos essas opções e marcarmos essa condição aqui chamada Screen Space Reflections. Veja que eu consigo uma refletividade aqui. Essa refletividade vai trazer algumas configurações, das quais eu posso selecionar, posso alterar para dar resultados até melhor aqui, ó, em relação ao efeito. Mas notem que aqui no Eevee eu tenho um problema sério. Eu não consigo obter aquela refletividade interessante que eu tive com o Cycles. Então, voltando aqui ao Cycles, veja que no Cycles ó, eu tenho um resultado bem interessante do objeto que está à frente da superfície espelhada. Então, no Eevee, para eu conseguir o resultado, pessoal, é interessante que eu utilize o recurso que já foi falado aí em um tutorial a respeito de uma outra lâmpada, que foi a lâmpada que nós denominamos Light Probe, e nós falamos um pouco sobre o Cube Map. Nós vamos falar hoje sobre o Reflection Plane. É esse tipo de luz aqui que vai nos permitir fazer o efeito desejado. Então, para nós ativarmos esse objeto ou adicionarmos na nossa cena, nós vamos clicar aqui. Vocês vão perceber que eu tenho um objeto em forma de um plano com uma largura aqui nas suas extremidades. Eu vou usar a tecla S para aumentar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o RX 90 para dar uma rotação nesse objeto lâmpada. Notem que eu posso trazer esse objeto um pouco aqui, vocês vão reparar que esse objeto lâmpada, ele traz ó, a refletividade que nós podemos usar em relação ao que nós pretendemos no efeito, no caso do renderizador Eevee. Porém aqui, se eu tentar fazer a renderização com essa lâmpada aí nessa posição, observem, vou só ajustar aqui a câmera para ficar melhor aqui o nosso entendimento. Se eu fizer o render, vocês não vão ter ó, o resultado
dessa lâmpada Light Probe aparecendo aqui. Para poder fazer com que o resultado da lâmpada Light Probe apareça, é necessário que eu faça com que essa lâmpada ela engula justamente essa forma que eu criei aqui para dar o efeito de espelhamento. Então, como é que a gente pode fazer isso, Luciano? Eu posso selecionar o transformador da lâmpada Light Probe, posso colocá-la aqui bem próximo, fazendo com que ela utilize a área do efeito. Vamos trazer um pouquinho mais para frente aqui, saltá-la. Vamos dar um SX, que ela preencha toda essa forma aí que nós criamos. Vamos trazer para cá. E aqui, pessoal, nós podemos fazer o seguinte, veja que eu estou utilizando a lâmpada aqui, mas ela não está preenchendo o objeto cúbico que nós transformamos em espelho. Então é necessário que eu encoste a lâmpada, fazendo com que ela absorva a forma internamente, para dar o efeito que eu preciso. Vir aqui nessa opção que representa essa lâmpada Light Probe, que é esse ícone aqui, pontinho com essas duas formas circulares aqui laterais, e vamos aumentar essa distância aqui, ó, para dar mais ênfase. E temos aqui a refletividade do efeito espelho no IVE. Se dermos o render aqui, observem que eu consigo, ó, o espelhamento pelo IVE de forma simples e prática. Se eu quiser aumentar mais a área de extensão da lâmpada Light Probe, eu vou dar o SX, voltando o render, eu tenho aqui a refletividade. Então, se eu quiser agora deslocar essa lâmpada um pouco mais para frente, tirando ela do objeto, ó, do qual eu criei como objeto espelho, eu não vou conseguir, se eu der o render, o resultado da renderização aqui no IVE do efeito. Veja que eu tenho essa refletividade aqui defeituosa. Então, para que eu possa obter esse efeito espelho de forma legal, é necessário que eu encoste a lâmpada justamente no objeto que eu queira dar o efeito. Aí sim, vocês vão ter o efeito totalmente funcional do reflexo de espelho através aqui do IVE. Espero que a dica tenha sido interessante e que possa ajudá-lo aí a desenvolver algumas coisas bem legais aí no projeto de vocês. Até o próximo tutorial.